Nação rubro-negra, se preparem! O que aconteceu no Maracanã foi uma aula de futebol, mas o que veio depois nos bastidores é de uma hipocrisia monumental. A bomba que está incendiando as redes sociais agora é o choro desesperado de quem não aguenta ver a supremacia do Flamengo. O ex-jogador e torcedor declarado do Vasco, Diego Souza, resolveu soltar os cachorros contra a nossa vitória histórica por 1-0. Ele disse, com todas as letras, que o Flamengo não precisa de ajuda, contestando a expulsão do Cauã Barros. É um absurdo. É vergonhoso ver alguém que viveu o futebol querer transformar uma solada criminosa em ajuda da arbitragem. O choro é livre, mas a realidade é que o Flamengo amassou, dominou e mostrou quem manda no Rio. Vamos analisar o jogo para colocar esses recaldados no lugar deles. O clássico começou num ritmo absurdo, frenético. O Vasco tentou um sustinho ali com o Andrés Gomes, mas a bandeira subiu e a trave salvou o que já não valia nada. A partir dali, o que vimos foi um massacre técnico do Flamengo. O Léo Pereira quase abriu o placar de cabeça, obrigando o Léo Jardim a começar uma noite de milagres. E aqui eu abro um parênteses. Se não fosse o goleiro deles, nação, era goleada histórica. Era papo de 4-5-0 sem esforço. O Léo Jardim operou milagres monumentais em cabeçadas do Cebolinha e do nosso capitão Bruno Henrique. O Flamengo criava, envolvia, sufocava o adversário com uma posse de bola de time europeu. E aí vem o lance da discórdia, o momento em que o Diego Souza e essa imprensa clubista resolveram se abraçar no recalque. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Cauã Barros deu uma solada na panturrilha do Carrascal, uma entrada dura, perigosa, de quem estava perdido na roda de bobo que o Flamengo estava fazendo. O árbitro Bruno Arleu não teve dúvida, cartão vermelho. E agora eu pergunto para vocês, desde quando proteger a integridade física de um craque é ajuda? O Carrascal estava arrancando, ia criar uma jogada de perigo e foi parado com uma agressão. O Diego Souza falar que o Flamengo não precisa de ajuda é uma tentativa barata de tirar o mérito de um time que foi infinitamente superior. O Flamengo não precisa de ajuda mesmo, Diego. O Flamengo precisa apenas que a regra seja cumprida, porque na bola ninguém nesse continente alcança a gente. Com um homem a mais, o que já era domínio virou um monólogo. O Fernando Diniz, técnico deles, teve que tirar atacante para colocar volante, se trancou todo, colocou um ônibus na frente da área. O Flamengo circulava a bola com uma paciência de carrasco. O Cebolinha deitava na marcação. O Thiago Mendes dominava o meio. E a justiça veio aos 23 minutos. O Carrascal, o cara que sofreu a pancada, foi lá e castigou. Um gol com a cara do Flamengo, com a assinatura da nossa grandeza. O Maracanã explodiu. E olha o nível de injustiça desse placar magro. O Samuel Lino entrou, driblou todo mundo, parou no goleiro. O Pedro, que entrou no sacrifício, brigou com 3 defensores, eu disse 3, ganhou no corpo e serviu o Plata, que só não ampliou porque o goleiro deles estava em transe. Comparem esse Flamengo com o passado. Lembram de quando a gente ganhava clássicos sofrendo, nos trancos e barrancos? Hoje o Flamengo ganha com autoridade, fazendo o adversário parecer um time de várzea que só sabe bater. O choro do Diego Souza é a maior prova do nosso sucesso. Quando o rival para de analisar o jogo e começa a reclamar de juiz, é porque ele aceitou a derrota técnica. É histórico ver o Flamengo saindo da lanterna do Carioca e atropelando o maior rival com essa classe. O Felipe Luiz deu um nó tático, a cavalaria voltou e mostrou que o planejamento, mesmo arriscado, é vencedor. O Diego Souza esquece que futebol se ganha na rede, não no grito. O Vasco teve uma chance real com o GB e ele jogou para fora. O Flamengo teve 10 e o goleiro dele salvou 9. Onde está a dúvida da superioridade? É monumental a diferença de patamar. Enquanto eles reclamam de um cartão vermelho bem aplicado, a gente celebra a evolução do Carrascal, a entrega do Bruno Henrique e a solidez do Vitão na zaga. O Flamengo é uma instituição que respira vitória, e essas narrativas de ajuda são apenas o combustível para a gente ser ainda mais voraz. Questionem-se, torcedores, por que incomoda tanto o Flamengo vencer com justiça? Por que cada lance interpretativo a favor do Mengão vira um escândalo nacional, mas as pancadas que nossos jogadores sofrem são ignoradas? O Diego Souza quer palco, ele quer alimentar essa rivalidade doente, mas a verdade é uma só. O Flamengo sobrou. O placar de 1-0 foi mentiroso. A superioridade rubro-negra foi de um nível tão alto que o Vasco terminou o jogo sem saber o que aconteceu. Foram dominados, colocados na roda e saíram no lucro.
Essa vitória contra o Vasco é o início de uma arrancada que ninguém vai segurar. A gente tem o melhor elenco, o melhor técnico e a maior torcida do planeta. O choro é o som da nossa hegemonia. Que venham mais reclamações, que venham mais posts em redes sociais, porque enquanto eles falam, a gente levanta a taça. O Flamengo é grandioso demais para se preocupar com a opinião de quem torce contra. A gente foca no campo, na bola, no gol do Carrascal e na liderança que é o nosso lugar por direito. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no Maracanã, com gol de Carrascal, em um jogo marcado pelo domínio total rubro-negro e pela expulsão de Cauã Barros após falta dura no meia colombiano. A vitória fez o Mengão subir na tabela do Carioca, mas gerou polêmica fora de campo com as críticas pesadas de Diego Souza à arbitragem. Apesar do placar magro, o desempenho técnico foi altíssimo, com grandes defesas de Léo Jardim evitando uma goleada histórica, provando que a volta antecipada dos titulares sob o comando de Felipe Luiz já está dando frutos imediatos. E aí, nação, você concorda com o Diego Souza que o juiz deu uma mãozinha ou ele está apenas chorando porque o Vasco não viu a cor da bola? O cartão vermelho foi justo ou exagerado? Deixe a sua opinião visceral aqui nos comentários, porque eu quero ver o debate pegar fogo. E se você não quer perder nenhuma notícia verídica, sem clubismo e com a verdade que a nação merece, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Aqui é Flamengo todo dia, o dia inteiro. Não deixa o algoritmo te calar. Se inscreve e mostra a força da nossa torcida. Tamo junto! E se você achou que o choro do Diego Souza era o ápice, se prepara, porque o que eu vou te falar agora é o verdadeiro choque de realidade que está enlouquecendo os rivais. O jornalista Eduardo Tironi soltou o verbo e disse o que todo mundo vê, mas poucos têm coragem de admitir. A rivalidade entre Flamengo e Vasco hoje é um embate de um gigante contra um pequeno. É isso mesmo, nação. Não sou eu que estou inventando, são os fatos, é o desempenho, é a gestão. Tironi foi cirúrgico, é um clássico apenas no nome, porque no campo o domínio do Flamengo é avassalador, é monumental. São 13 jogos de invencibilidade. 13! O Vasco esqueceu que é vencer o Flamengo. E o que vimos na última quarta-feira no Maracanã foi a prova cabal dessa diferença de patamar. Foram mais de 30 finalizações do Mengão. 30! O Flamengo não apenas jogou, o Flamengo massacrou, sitiou o adversário. E só não aplicou uma goleada histórica, daquelas de entrar pros livros, porque o goleiro deles, o Léo Jardim, saiu de campo como um herói de guerra. Mas pensem comigo na profundidade dessa análise. Por que chegamos nesse nível de covardia técnica? É simples, gestão. Enquanto o Flamengo empilha taças, constrói um ninho do urubu que é referência mundial e discute contratações de 250 milhões de reais como a do Paquetá, o lado de lá vive mergulhado em crise, com SAF que não funciona e uma bagunça institucional vergonhosa. A disparidade é tão absurda que o Tironi comparou o Vasco a um time pequeno enfrentando um gigante. E dói ouvir a verdade, não dói? Para eles, dói demais. É uma narrativa de glória absoluta do nosso lado. O sem pulo do Carrascal não foi apenas um gol, foi o carimbo de um time que sabe que é superior. O Flamengo hoje não joga contra o Vasco esperando o resultado. O Flamengo entra em campo para definir o placar que ele quer. É um choque de realidade que mostra que o Rio de Janeiro ficou pequeno para o Flamengo. A gente está em outra prateleira, em outra dimensão. E fiquem ligados, porque o sarrafo não baixa. O próximo compromisso já é neste domingo às 18 horas contra o Fluminense. Outro clássico? No papel sim, mas com esse futebol que o Felipe Luiz está implementando, com essa fome de bola dos titulares que voltaram com tudo, o Flamengo entra no Maracanã para reafirmar que o estado tem um dono absoluto. O olhômetro do mestre Felipe já está focado no tricolor, e se o Vasco foi amassado com 30 finalizações, a tendência é que o domínio continue. Questionem os rivais. Onde está a graça de um clássico onde um time não deixa o outro respirar? A superioridade rubro-negra é tão histórica que está mudando o rótulo do futebol carioca. Não é arrogância, é constatação de quem trabalha com seriedade e tem a maior torcida do mundo empurrando. O Flamengo é uma máquina de triturar adversários e o Vasco foi apenas mais uma vítima dessa engrenagem perfeita comandada por Felipe Luiz, Bap e José Boto. A imprensa e os especialistas, como o jornalista Eduardo Tironi, definiram o atual momento do Clássico dos Milhões como o confronto de um clube gigante contra um time pequeno, devido ao abismo técnico e de gestão entre Flamengo e Vasco.
Com 13 jogos de invencibilidade e um massacre de 30 finalizações na última partida, o rubro-negro consolidou sua hegemonia absoluta no Rio. Agora, o foco total se volta para o Fla-Flu deste domingo, onde o Mengão busca manter o ritmo avassalador e confirmar sua subida imparável na tabela do Carioca. E aí, nação? Você concorda com o Tirone que o Vasco virou time pequeno perto do Flamengo? Ou o clássico é clássico e a gente não pode desmerecer? O Rio de Janeiro ficou pequeno demais para o nosso Mengão? Comenta aqui embaixo com toda a sua marra rubro-negra. E ó, se você quer continuar recebendo esse choque de realidade todos os dias, com notícias verídicas e a análise mais visceral da internet, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sino e não perde nenhum detalhe do nosso Fla-Flu. Vamos mostrar quem manda. Tamo junto!